estudantes em movimento. E o que é que o DCE deve fazer? Ser representativo ou participativo? Ambos. Tá, então explicando. Movimento estudantil. Os estudantes não são de uma classe única, eles não têm uma participação ou uma posição de classe homogênea. Então o movimento estudantil é desde o pessoal que está em centro acadêmico, que faz movimento de arte e tudo mais, inclusive o pessoal falou uma coisa boa, que não se limita àqueles que estão na Assembleia. O movimento estudantil também é atlética, empresa júnior, estudantes que organizam por fora das entidades, são estudantes de movimento, né? Isso é importante. Agora é o seguinte, isso não exime a gente de ter uma posição, de querer transformar a sociedade, achar que tem problemas na universidade, a universidade pública tem problemas, a gente quer fazer com que ela seja realmente pública, sirva a sociedade que está lá fora. E o DCE tem um papel, primeiro, tendo uma posição política clara, de abrir os espaços para os estudantes poderem participar. Segundo, ele tem que defender a sua posição enquanto gestão. Sem uma coordenação, a gente tem posição e a gente vai lá defender a nossa posição. Se a gente pede a Assembleia em outros espaços, aí é outro problema. Bom, a minha pergunta é porque tem algumas chapas que se posicionam mais claramente com relação à filiação partidária, como é que é o seu vínculo, e tem outras chapas que utilizam bastante do discurso do apartidarismo e da independência. Então eu gostaria de saber, principalmente dessas chapas, se tem alguma vinculação com algum partido que fosse explicitado mais claramente, inclusive dos integrantes das chapas, de que corrente que participam, só para explicitar para todo mundo. E aí a outra coisa é também que esse negócio de estar no movimento estudantil há muito tempo, quem está? Bom, a chapa da JR é uma chapa formada aí por militantes da JR, por simpatizantes, pessoas que apoiam aí o nosso programa. A JR, quem não conhece, é uma organização da juventude que é afiliada a um partido da causa operária. A gente não tem nenhum problema em se colocar como membro de uma organização política, até porque a gente tem clareza aí que no movimento estudantil o que existem são os partidos políticos. O movimento estudantil em si é um movimento político, diferente, por exemplo, do movimento operário, por exemplo, que tem a sua, tem a sua questão econômica. O trabalhador ele trava uma luta no sindicato contra o patrão por uma reivindicação salarial e tudo mais. O movimento estudantil, ele principalmente numa universidade pública, que não tem que pagar mensalidade e tal, ele é essencialmente político. E não há espaço. E o espaço onde há uma atividade política é o espaço onde existem os partidos políticos. Pra gente... Então, nossa chapa, ela é composta por membros da Resistência Popular, que é uma organização política, não é um partido, mas é uma organização política, da qual eu faço parte, a Ana faz parte, o Renato faz parte e uma série de apoiadores, mais 2 apoiadores fazem parte. Não estão aqui, não posso mostrá-los. Tem um membro do Socialismo Revolucionário, que é uma corrente hoje do PSOL, e tem uma militante que está com problema, mas que há tempo está tentando se desfiliar do Partido dos Trabalhadores. Há mais de um ano está com esse problema. E ela não consegue. E é um problema domiciliar. Agora o que eu quero colocar aqui é a questão, será que o problema são os partidos? Ou será que é independente que perguntava das correntes, mas tem a maior parte da chapa composta por independentes, mais da metade. Então, eu queria colocar aqui um questionamento. Será que a questão são os partidos dentro da chapa, ou dentro do movimento, ou a forma que essa chapa se coloca e a forma que esse movimento se coloca? E quem se coloca no movimento? Acho que a gente tem que fazer uma reflexão nisso, senão o discurso fica esvaziado. Coloco o comentário feito pelo pessoal da antichapa, né? A chapa que eu faço parte, a Eu Tô Aqui, é composta por membros da Liga Estratégia Revolucionária, que eu faço parte, da Negação e por independentes que construíram essa chapa. Eu acho que é importante discutir a participação dos partidos, a participação das organizações dentro do movimento estudantil. Quando eu entrei na universidade, tinha uma discussão muito que o problema do movimento estudantil eram os partidos, eram organizações. E a gente comprovou que o problema não são as organizações, não são os partidos, mas como essas organizações e esses partidos se portam frente ao movimento estudantil. Aí eu acho que a discussão tem que ser feita como é que eles se portam. Porque se eles querem, muitas organizações colocam o seu programa, né, e a sua política acima do movimento estudantil. E aí acontece isso, como acontece no DCE. Quando o grupo político do DCE não aceita a mobilização que é feita como um cartão universitário, eles vão fazer de tudo para barrar e acabar, entendeu? Essa é ruim. Quando o grupo político tira, acabamos com isso, então não vamos mais fazer, aí não acaba. O movimento estudantil, aí eu acho o papel importante dos independentes, que são a maioria no movimento estudantil. Quando eu tive de se posicionar e saber quem são as correntes e quais são as posições da corrente, porque assim vai ter possibilidade de disputar nas assembleias. Galera, a nossa chapa, vamos pra rua,
ela tem alguns integrantes que são filiados a partido político, no caso do PSTU, são 6 integrantes do PSTU, o restante são militantes do movimento estudantil que são independentes. Eu sou independente, eu queria problematizar essa questão da seguinte forma: quando colocam que é um problema, que o problema do movimento estudantil é a participação dos partidos políticos, é que há uma concepção de partido político enquanto organização que quer apenas ganhar eleições. Na nossa opinião, o partido político é um programa, é um conjunto de ideias em torno da qual algumas pessoas se organizam para defender aquelas ideias, né? Nesse sentido, nós, da nossa chapa, concordamos com um programa, inclusive pessoas que são de um partido concordaram e estamos organizados para defender esse programa perante o movimento estudantil da Unicamp, né? Então, na nossa concepção, muitas vezes o que há é um preconceito, né? É um preconceito quanto à participação dos partidos políticos no movimento estudantil. Na nossa chapa, na nossa chapa não tem ninguém que é filiado a partido, mas a gente que está lá, a gente se considera um grupo, sim, que não tem organicidade de partido, mas que a gente senta para discutir como que a gente acha que está a realidade hoje, pensar a conjuntura. São pessoas que têm afinidade na forma de atuar no movimento estudantil, nos lugares onde estão, tem uma prática parecida, metodologia parecida, e a gente não tem preconceito com gente que é de partido. No que tem que atuar junto, a gente atua junto, né? Daquilo que é decidido em assembleia, no espaço de decisão, a gente faz junto, como foi, por exemplo, o nosso da LDO, né? Construção de várias pautas, a gente constrói junto. Tiveram muitos estudantes que estão na chapa, tem alguns estudantes, né, que estão na chapa, fizeram sim campanha para Marcela, que é uma coisa que o pessoal questiona muito. Por quê? Porque a gente tem projeto, então aquilo que tem afinidade de projeto, com o grupo que tiver afinidade, a gente atua junto sim, constrói junto, mas colocar isso, que a gente se considera um grupo sim, é o grupo que está no DSEC, está em outros espaços, e que a gente não tem preconceito com o partido.